no programa de preto, nessa quinta-feira, dia 11/11. E você já sabe, a gente vai pedir aqui para você compartilhar o nosso vídeo, para você divulgar aí na internet, para você contribuir conosco também, contribua aí com o Superchat, torne-se membro do canal, que é muito importante, né, para contribuir com a imprensa independente, para contribuir, para se contrapor com uma imprensa operária que se contrapõe aos monopólios da imprensa capitalista. Eu só vou ter um retornozinho aqui, se a produção puder deixar aí. Então, vamos seguindo. Nós estamos aqui com o companheiro André Constantini, nós temos vários temas aqui para debater, mas eu vou passar para o companheiro André Constantini para ele já dar uma saudação aqui para o nosso público. Boa noite, camarada, boa noite a todos e a todas que nos acompanham aqui pela CO TV. Você está acompanhando o programa Tição, Papo de Preto, que vai ao ar toda quinta-feira aqui pela CO TV, às 19 horas. É muito bom tê-los aqui conosco, nos prestigiando com a sua audiência. Pretendemos aqui realizar um debate de troca de ideias que seja bastante proveitoso para aqueles que nos assistem nesse momento e aqueles que estarão nos assistindo posteriormente. É isso aí, companheiros. Bom, a gente vai partir aqui para a nossa pauta de hoje. Só vamos primeiro destacar aqui o primeiro tema que eu gostaria de elencar aqui para a gente debater, é o problema do 20 de novembro, né? Está chegando aí o 20 de novembro, a gente viu que o movimento Fora Bolsonaro, né, capitulou aí para a direita, e o ato do dia 15 ficou em suspenso, e o próprio movimento falou que tem que apoiar, e o ato vai se somar, vamos dizer assim, ao ato do dia 20 de novembro, ato, né, do dia de luta do povo negro, um dia de luta dos trabalhadores, da população negra, né, do país, oprimida, né, a população negra que é extremamente oprimida no Brasil, que luta aí por uma verdadeira revolução democrática, que elimine as bases econômicas, políticas do Estado brasileiro, né, que mantém a população negra nessa situação, e o movimento vai se somar a esse ato. Eu gostaria de abrir esse debate do dia 20 de novembro, porque o dia 20 de novembro ele está revestido esse ano aqui de uma importância, na minha opinião, muito grande, que é uma importância política que tem a ver com a luta política geral no país, porque a gente vê que a questão fundamental agora é a questão fora Bolsonaro e Lula presidente, né? A gente saiu de uma conferência, a conferência do Bloco Vermelho na semana passada, onde foi colocado aí esses problemas importantes e colocado a necessidade de levar a campanha Lula presidente às ruas. E a campanha Lula presidente, ela também não é uma campanha geral dos trabalhadores, mas ela também serve de uma importância fundamental para a população negra no país. Está sendo atacada aí pela direita tradicional e pelo bolsonarismo, pela extrema direita. São dois inimigos, né, do povo negro, dois opressores, né, dois elementos, vamos dizer assim, duas partes da burguesia, né, que tem alguma diferença, mas, no entanto, em relação ao negro, não. Em relação ao negro, são dois inimigos, né, da população negra. Então, para a causa do negro, uma questão importante, na minha opinião, é levantar a bandeira do Lula presidente no ato do dia 20 de novembro. Né? Já colocar esse ato como uma campanha aí por essa reivindicação, porque o Lula presidente não é simplesmente uma questão eleitoral, é uma verdadeira reivindicação popular. Né? É uma reivindicação popular, a gente viu até nas pesquisas. E é uma reivindicação popular porque as massas da população, a população negra, a população trabalhadora, veem o Lula, nesse momento aqui, como um elemento antigolpista, né? Como aquele que é capaz, né, de agrupar as pessoas para lutar contra o golpe, para se contrapor ao golpe, né? Porque a gente vê aí que quem sofreu mais durante o golpe, né? Isso não é por acaso, mas quem sofreu mais durante o golpe foi a população negra, foi a que mais morreu durante a pandemia, os índices de desemprego é maior na população negra,
a repressão, a gente vê aí uma foto, a repressão recai quase que exclusivamente, né, sobre a população negra. Quer dizer, o golpe, ele é em grande medida um golpe contra o povo negro, né, que vai sofrer, que é quem sofre mais, que é quem vai arcar, né, com as consequências mais nefastas do golpe de Estado. E, para se contrapor ao golpe, é preciso agrupar amplas massas, a esquerda, a população toda, de trás da candidatura do Lula, que é o único elemento da esquerda capaz de fazer essa unificação, né, de várias demandas, de vários grupos. Então, eu gostaria de abrir aqui e também ouvir a opinião do companheiro André Constantini, o que ele pensa sobre esse problema. Nós, evidentemente, do coletivo João Cândido, nós estaremos nas ruas no dia 20 de novembro com a bandeira Lula presidente, fora Bolsonaro, né? Sem dúvida, porque essa é uma campanha fundamental e é uma demanda popular e uma demanda também, na minha opinião, importantíssima do povo negro, né? Que está sendo massacrado pelo golpe, né? Por exemplo, as conquistas que o negro teve durante os governos do PT, que houveram algumas conquistas, né? Evidentemente que não mudou o quadro, mas houveram conquistas, é inegável, né? Principalmente aí no plano educacional. Elas foram revertidas, né, em coisa de um ano de golpe de Estado, né? Não só foram revertidas para o negro, como em geral, né? Mas principalmente para a população negra, que está sendo expulsa agora das universidades, né? Fora o quadro geral da população negra, que é a maioria entre a população que está aí passando fome, né? A fome já é uma realidade nefasta no país. Mas eu gostaria de ouvir, então, a opinião do companheiro André Constantino, o que ele pensa sobre o problema do 20 de novembro, a importância desse ato nesse momento aqui de golpe de Estado e de indefinição política, né? Primeiramente, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Você que chegou agora de repente, você que caiu de paraquedas aqui na CL TV nesse dia, seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, eu queria me dirigir aos meus irmãos negros e às minhas irmãs negras, que um dos principais interessados na destruição do capitalismo e na consolidação de uma revolução socialista tem que ser nós, negros e negras. Por quê? Nós somos a base da pirâmide social. Nós que damos sustentação para o sistema capitalista. Então, logo, a nossa luta principal deve ser a luta anticapitalista e a luta de classes. Esse é o recado que eu quero deixar para os meus irmãos negros e as minhas irmãs negras que ainda estão indo a reboque do identitarismo, essa doença, essa chaga, essa praga desgraçada que virou quase um problema cognitivo na esquerda brasileira, que vai aí arrebanhando milhões e milhões de negros, tirando o negro da luta central, que é a luta anticapitalista. Então, eu queria deixar esse recado para os meus irmãos negros e as minhas irmãs negras. A grande realidade é que a direção desse movimento fora Bolsonaro está cheio de safado, está cheio de canalha e cheio de frente amplista. Essa que é a realidade. Quando eles adiam o ato do dia 15 e fazem uma adesão ao ato do dia 20, eles estão querendo diluir a pauta fora Bolsonaro e Lula presidente no ato do dia 20. Porque o ato do dia 20 já tem as suas pautas específicas. E é um ato que acontece anualmente, realizado pelo movimento negro aqui no Brasil. Então, esse movimento fora Bolsonaro, a direção desse movimento está cheia de canalha. A gente tem que dizer a verdade aqui. Está cheio de safado, está cheio de pilantra, está cheio de frente amplista, sabe? Esses que querem fazer uma junção com os bolsonaristas de sapatênis, com os mesmos que votaram favoráveis à reforma da Previdência, à reforma trabalhista, à reforma de teto de gasto, que vai atingir diretamente o povo negro, que vai afligir diretamente o povo negro, nós que somos a base da pirâmide social na porra e na merda desse país. Então, nós temos que denunciar esse movimento fora Bolsonaro, que está sendo coordenado aí pelo PSOL, pelo PCdoB, pelo PSTU e pela UP. Temos que denunciar, né, esse movimento frente amplista, que é o movimento fora Bolsonaro. Agora, qual é o papel do Bloco Vermelho? Qual é o papel do PCO nesse momento? É estar no ato no dia 20, criar uma interlocução com os negros e negras que estarão lá, para que eles entendam
que a pauta fora Bolsonaro e Lula presidente é fundamental para o povo negro nesse momento. Porque nós somos os principais atingidos e afligidos com o golpe de 2016 e com a eleição desse verme, desse canalha, desse bandido, desse miliciano, desse vagabundo que é o Bolsonaro. E foram nos governos Lula e Dilma que foram implementadas políticas de inclusão social para o negro como jamais visto na história desse país. Então é importante que nós venhamos criar essa interlocução, é importante o PCO, né, o Bloco Vermelho, estar junto dessas manifestações, disputando narrativa junto com esse movimento Bolsonaro, fora Bolsonaro, cheio de frente amplista, e criar essa interlocução com os negros e negras que lá estarão, para que eles entendam e compreendam a importância de aderirem à luta fora Bolsonaro e Lula presidente. Porque fora Bolsonaro de verdade é Lula presidente, porra. Essa que é a luta central. Então, eu acho que o Bloco Vermelho tem que cumprir esse papel no dia 20. Quero parabenizar aqui os companheiros e companheiras do PCO pela excelentíssima plenária. Já falei isso no DCM, falei isso no Bom Dia 247 hoje. Quebrei um pouco a barreira ali, porque pouco se fala da plenária que foi realizada nos dias 6 e 7. Então, a gente quebrou um pouco essa barreira, falamos da plenária, falamos das resoluções que nós discutimos lá, que definimos lá, falamos do dia 12, Dia Nacional de Lutas, né? Do Dia Nacional de Luta, onde estaremos nas ruas levando as nossas pautas principais, que é o combate à frente ampla, fora Bolsonaro e Lula presidente de 2022. Isso aí, companheiro. Bom, você falou uma coisa interessante, né? Sobre a questão do negro e a revolução, né? Me lembrou na década de 30, no SWP, né? O Partido Socialista Norte-Americano, trotskista, o C.L. James, né? Que é um escritor famoso, escreveu aquele livro, Os Jacobinos Negros. Ele era do SWP e ele propôs uma tese, né? Que foi aceita pelo partido, e onde ele falava que nos Estados Unidos o negro ele deveria ser encarado como uma vanguarda do movimento operário e do movimento revolucionário, porque ele compara inclusive com a Revolução Francesa, né, com os jacobinos, né, os sans-culottes, quer dizer, aquela população que está na base, né, do próprio sistema capitalista, quer dizer, o que está mais abaixo, né, no sistema capitalista. O próprio sistema capitalista se formou assim, colocando o negro mais abaixo, né, em vários países. É uma situação similar, creio eu, à do Brasil, né, onde a população negra ela ficou também nesse mesmo local, né? Um cidadão de segunda classe, quando não de terceira classe. Eu vou te citar algo que aconteceu comigo agora. Eu estou aqui no Hotel Bandeirante, aqui em Copacabana, e eu entrei por engano em um hotel ao lado. E a recepcionista era uma mulher branca. Eu só me dei conta que eu entrei no hotel errado poucos minutos depois. Mas é nítido que ela nem olhou nos meus olhos, né? Ela percebeu que eu era um homem negro, de boné, de cavanhaque e tal. Porque o negro, no sistema capitalista, ele tem um lugar na sociedade, que é justamente essa base da pirâmide. O negro, no capitalismo, ele é um cidadão de segunda classe. Essa que é a grande realidade. Então, para aquela mulher branca, é inadmissível que eu fosse hóspede daquele hotel, né? Porque já estava reservado, né? Eu falei, está reservado aí, né? Dei meu nome. Depois que eu percebi que o hotel que eu estou, que é o Bandeirantes, é o hotel ao lado. Então, essa que é a grande realidade. Agora, como nós, negros e negras, iremos mudar essa situação? Destruindo o sistema capitalista que usa como pilar o racismo estrutural que coloca o negro nessa posição dentro da sociedade capitalista. E aí nós temos que combater o identitarismo com todas as nossas forças, com muita veemência, com muita coerência e muita coragem. É preciso combater essa ferramenta que vem sendo financiada por ONGs dos Estados Unidos, né, a mando do imperialismo americano, para fragmentar a esquerda e mais, silenciar os verdadeiros revolucionários na esquerda brasileira. Para falar disso,
eu queria falar de algo que está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos. O país, né, que mais fomenta, né, essas políticas identitárias, o país que mais fomenta o identitarismo. Justamente é o país onde o imperialismo se instalou, né, que é os Estados Unidos da América. Lá eles acabaram de lançar recentemente um shopping só de proprietários negros. Os proprietários de todas as lojas existentes nesse shopping são negros. Isso faz parte de uma política que existiu durante muito tempo no Partido dos Panteras Negras, do qual o honorável, né, Malcolm X fazia parte, que se chama o nacionalismo negro. Agora, o nacionalismo negro, eu posso falar que eu já fui nacionalista negro e fui panafricanista. O nacionalismo negro, só fui entender isso depois, ele vai fomentar e viabilizar a construção de uma burguesia negra. Isso não vai solucionar o problema do negro, porque nós estamos reproduzindo uma prática já existente no sistema capitalista. Porque a maioria daqueles proprietários são negros. O shopping, né, é só para negros e os proprietários são só negros. Então, quando você cria uma política dessa, né, você está fomentando, instrumentalizando e consolidando uma futura burguesia negra. Né? Nós estamos reproduzindo o que já acontece no sistema capitalista. E, para falar disso, do nacionalismo negro, eu tenho que falar de outro personagem que você acabou de colocar ele aí na tela, que é o Fred Hampton, né? Um dos maiores oradores do Partido dos Panteras Negras. O que ele fez? Ele, como um grande marxista, ele percebeu como era danoso o nacionalismo negro dentro do Partido dos Panteras Negras. Aí ele, sabiamente, ele criou o movimento do arco-íris, onde ele começou, né, a trazer para o Partido dos Panteras Negras, para a luta dos Panteras Negras, os latinos, os chineses, né, a comunidade latina, a comunidade chinesa, a comunidade gay, o movimento feminista, para que eles entendessem que o movimento arco-íris era um movimento de luta dos oprimidos contra os opressores. Não é à toa que o FBI infiltrou, quem assistiu o Judas Negro sabe disso, ele infiltrou, né, vários negros no Partido dos Panteras Negras e ele exterminou, assassinou o Fred Hampton, porque esse cara seria aí um cara fundamental na luta negra norte-americana e na luta negra dentro do Partido dos Panteras Negras. Foram mais de 200 tiros, com mais de 200 tiros que o Fred Hampton foi executado. Agora, eu falo uma coisa para vocês. Eles conseguiram matar o Fred Hampton? Não. Ele está vivo aqui, dentro de mim, aí dentro de você. Figuras como Fred Hampton, figuras como Malcolm X, figuras como Zumbi dos Palmares, eles não morrem, eles permanecem vivos dentro de cada um de nós que estamos dando seguimento à luta e aos passos deles. Eles pavimentaram o solo para que nós pudéssemos pisar nesse solo firme que nós estamos pisando hoje. Então, Fred Hampton, companheiro e camarada, você não morreu. Você está vivo aqui, hoje, aqui no programa Tição, Papo de Preto, na TV do PCO. Forte abraço, camarada. Um dia nós nos encontraremos. Isso daí, companheiros. Bom, é isso, né? Não há tempo a perder, né? Tem uma parte da esquerda que está decretando férias aí, vai sair de férias, né? Mas não é o nosso caso, evidentemente. Não há tempo a perder, é preciso sair às ruas, é preciso lutar por Lula presidente, que nesse momento aqui é a questão fundamental, uma questão chave, né? Uma questão chave, unir o povo, unir todos os oprimidos, todos os explorados, por Lula presidente, como um meio de constituir um grande movimento, né, para se chocar, movimento popular, né, um movimento do povo, para se chocar aí contra o golpe de Estado, que é um golpe também racista, né? E a gente poderia usar a expressão aqui com mais propriedade, porque de fato é assim, né? A gente vê pelos próprios dados, pelo resultado do golpe de Estado. Bom, eu gostaria de, antes da gente seguir aqui na nossa pauta, de agradecer os companheiros que já estão presentes aqui no chat. Vou agradecer aqui a companheira Silvia Mirro,
que mandou seu super sticker, a gente agradece muito, faça como a companheira, contribua com a Causa Operária TV, e também agradecer a companheira Soraya Borges, que também mandou aqui seu superchat, a gente agradece muito. A Causa Operária necessita da contribuição de todos os companheiros, né? Para que a gente possa manter aqui a nossa atividade, a nossa imprensa independente, né? Para se contrapor ao monopólio da imprensa capitalista. Bom, a gente falou aqui de várias questões importantes, né, como o nacionalismo negro. Acho que valeria até um programa, né, André, da gente discutir essa questão do nacionalismo negro. É uma questão muito importante, foi muito debatido isso desde os anos 30, 40, 50, né, e depois com os Panteras Negras também, a questão do próprio nacionalismo negro, né, se em determinado local a população negra, por exemplo, tem o direito de reivindicar uma luta separatista, por exemplo, nacionalista, né? E é uma questão muito importante, mas só seguindo aqui na nossa pauta, eu gostaria de colocar uma... Você está me ouvindo? Oi, sim. Estou ouvindo. Você está me ouvindo? Tô. Pode falar. Estou ouvindo. Não estou te ouvindo. Não? Calma aí, eu vou sair e vou entrar de novo. Calma aí. Beleza. Bom, só um instantinho aqui, o companheiro já retorna. Probleminha no áudio. Mas a gente vai seguir aqui na nossa pauta. Bom, eu vou destacar um tema aqui que é bastante curioso, né? Curioso assim, né? Então vamos debater que as instituições do mercado financeiro, vejam só, assinam aí um compromisso com a equidade racial. Então você tem instituições como, por exemplo, a Febraban, a B3, né, a Bolsa de Valores do Brasil. Você tem instituições como a FEComércio, né? Uma entidade chamada ABIMA, que é a Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro. Então, eles estão aí apoiando um pacto de promoção da equidade racial. Vejam só, então, os grandes monopólios capitalistas, eles estão defendendo a equidade racial, eles são favoráveis à progressão, vamos dizer assim, social do negro. Pelo menos é o que eles querem mostrar, né? Não quer dizer que eles defendam efetivamente isso. Outro dado curioso é que setores da própria esquerda comemoram esse tipo de medida, que nós devemos destacar aqui, que são medidas medidas puramente, como se diz, fantasiosas, né? O companheiro André voltou? Você já consegue escutar? Beleza. Eu estava comentando aqui da notícia de que instituições financeiras, né, do mercado financeiro assinaram o compromisso pela equidade racial, né? Então, instituições como a Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro e Capitais, a B3, a Bolsa de Valores do Brasil, Febraban, Fecomércio, elas assinaram, né, tornaram apoiadoras aí de um pacto que chama Pacto de Promoção da Equidade Racial, onde essas empresas, a princípio, procurariam aí políticas de viabilidade, né, visibilização das carreiras negras, como eles falam, né, para que os negros também subam, né, nas empresas, né, no mercado privado, nas instituições privadas, um fomento aí à progressão social do negro, vamos dizer assim. Evidentemente, bom, eu queria comentar antes de passar para o companheiro André, evidentemente, por exemplo, nós não somos contra medidas que visem a progressão social do negro, logicamente. Só que isso daí não visa a progressão social do negro. Isso daí é uma medida demagógica, né? É pura demagogia, né? Que tem a ver mais com a empresa, com os interesses da empresa e menos com os interesses dos negros, tá certo? É um interesse, como a gente viu no caso da polêmica do jogador de vôlei, né? Em que as empresas foram lá, saíram e demitiram o jogador de vôlei. Essas empresas aí estão preocupadas com a diversidade, eles estão preocupados com a democracia, com os direitos democráticos? Lógico que não. Estão preocupados com a imagem deles, né?
e com outras coisas, né? Inclusive tem a ver com o caráter repressivo, né? Que o identitarismo é uma política repressiva, o companheiro André até citou aqui o identitarismo. Esse é um tipo de política identitarista que as empresas adotam, né? Que a sua contraposição é a repressão, né? Então, por exemplo, o racismo não existe. Veja só, até as empresas estão aí progredindo, dando oportunidade para o negro. Não existe racismo e o que você tem que fazer é simplesmente isso. Não tem que lutar pela libertação do negro, não tem que ter pautas radicais, não tem que defender o fim da polícia, o fim do Estado repressivo, não tem que defender o aumento do salário mínimo, que é uma coisa que existe para punir a população negra, né? Não tem que defender nada, você tem que adotar cada um, né, pela sua própria consciência, cada empresa vai adotando uma medida aqui para melhorar a situação do negro e, num passe de mágica, num futuro próximo ou distante, nós poderemos dizer que nunca a situação do negro se resolveria dessa maneira, né? É uma demagogia, né? É pura canalice também, né? Essas empresas são as responsáveis pela opressão do negro. É a Febraban que é responsável pela opressão do negro. É a Bolsa de Valores que é responsável pela opressão de todo o povo negro no Brasil, né? E eles procuram aí promover um ou outro indivíduo e procurar tirar vantagens, né? Dessa promoção, vantagens midiáticas, né? Como inclusive que a suprema injustiça, né? Tem um livro do Platão que ele fala que a suprema injustiça é quando você é injusto, mas aos olhos de todo mundo você é o mais justo de todos. É a política demagógica dessas empresas, né? Eles contribuem com a opressão do negro, em contrapartida eles querem posar aí como antirracistas. Bom, mas eu queria passar também para o companheiro André para ouvir a opinião dele sobre esse tema. Você tá sem som, André. Não. Mas aos olhos de todo mundo você é o mais justo de todos. É a política demagógica dessas empresas, né? Eles contribuem com a opressão do negro, em contrapartida eles querem posar aí como antirracistas. Bom, mas eu queria passar também para o companheiro André. Bom, o companheiro já vai voltar para comentar esse tema. Ele está com um probleminha aqui no áudio, mas a gente retorna já com o companheiro André Constantino. Bom, mas só comentando um pouco mais sobre esse tema, né, essa demagogia, a gente tem que destacar, na minha opinião, sobre esse tema também, que esse problema de considerar a questão negra, ela procura eximir, né, a estrutura, o Estado brasileiro, né, e as classes sociais, em particular a burguesia, que é responsável por isso. Então, o problema é você exime o Estado, a economia, né, a forma como é organizado o Estado Nacional, que toda essa forma, né, ela corresponde exatamente à opressão racial do negro, né? Ela não é que ela decorre, ela não é uma consequência, ela que organiza essa opressão. Por exemplo, se nós queremos saber por que o judiciário é da maneira como está relacionado, evidentemente, com a questão do negro, né? E com também o tamanho da população negra e, vamos dizer, parda no Brasil, né? São os negros em geral, que é a maioria da população, né? Então, o Estado, por exemplo, ele é ultra repressivo no Brasil, uma repressão quase que é inigualável, né? No mundo inteiro, a gente tem índices aqui de violência que se aproximam e às vezes são até maiores que países que estão em guerra, por exemplo, né? Nós temos 30, 50 mil mortos por morte violenta por ano. Uma boa parte disso daí promovida pelo Estado, pelas forças de repressão. Esse tipo de política procura individualizar, né, o problema do negro, né, e eximir o Estado, né, dessa questão, né? Então, o problema do negro o problema do racismo seria puramente individual, né? Não seria um problema geral, que é organizado por uma classe e que é realizado pelo Estado brasileiro. Bom, vou passar para o companheiro André, acho que agora já
Voltou o som. Tá me ouvindo? Beleza, beleza. É que me ligaram aqui, tem outra live daqui a pouco. Eu faço muitas lives, vocês não têm noção e não têm ideia da quantidade de lives que eu participo. Hoje nós teríamos um ato em Niterói, em frente às barcas em Niterói. Foi adiado por causa da chuva, eu me encontrava lá em Niterói. E esse ato ele vai acontecer agora e vai ocorrer no dia 18, tá? É o lançamento do comitê Lula Presidente Niterói. Muito importante esse ato, eu divulguei hoje no 247. Estou conclamando aí os companheiros e companheiras do PCO. Vale lembrar que a bateria Zumbi dos Palmares, do PCO do Rio de Janeiro, estaria presente no ato de hoje, com certeza vai estar presente no ato do dia 18. Eu vou ter uma reunião com o Henrique para a gente organizar um ato em frente à Embaixada Americana, em solidariedade a mais uma tentativa de golpe, né, orquestrada pelo imperialismo contra o Estado Operário Cubano, contra a soberania socialista cubana. É importante que todos os revolucionários socialistas no Brasil realizem atos nas embaixadas, aonde quer que seja, em todas as regiões do Brasil, para que nós venhamos prestar solidariedade ao povo cubano, ao Estado Operário Cubano e à soberania socialista cubana. Se já não bastassem os mais de 60 anos de embargo imposto pelo imperialismo sobre a ilha cubana, eles ainda tentam, através de uma guerra híbrida, derrubar o governo socialista cubano, e nós não podemos ficar silenciados com mais uma tentativa de golpe do imperialismo aqui na América Latina. Então, toda a solidariedade ao povo cubano, ao Estado Operário Cubano e à Revolução Socialista Cubana, que provou para o mundo e para a humanidade que é possível derrubar uma ditadura, que é possível derrubar o capitalismo através da luta armada. Esse é o maior medo do sistema capitalista e do imperialismo, que a bravura que aconteceu em Cuba, a vitória exitosa do socialismo em Cuba, espalhe-se por todo o mundo. Então, toda a solidariedade ao povo cubano e ao governo cubano. Bem, você falando essa história que está acontecendo aí, isso já se repetiu alguns dias atrás, né? Algum tempo atrás, com a Luiza Magazine, colocando em cargos de chefia negros e negras. Isso não muda a nossa realidade. Isso não muda a nossa realidade. Eu me remeto aqui ao tempo da escravidão no Brasil. Isso é a mesma coisa do negro que encontrava-se lá trancafiado na senzala, que ele realizasse uma luta para entrar na Casa Grande. Ele continuaria escravo. Não ia mudar a sua condição. Sair da senzala e ir para a Casa Grande, você continua um negro escravizado. O que vai mudar a situação do coletivo da comunidade negra no Brasil é a destruição do sistema capitalista e a consolidação de uma revolução socialista. Nós, negros e negras, volto a repetir, temos que ter essa consciência avulsada e apurada, que a nossa situação social, as mazelas sociais que nós vivenciamos no Brasil só serão superadas e solucionadas quando destruirmos o sistema que se alimenta e se nutre dela, que é o sistema capitalista. Então, essa coisa aí da Bolsa de Valores, dessas grandes empresas multinacionais, né, dando cotas aí para que negros ocupem cargos no executivo dessas empresas, cargos de chefia nessa empresa, não muda a situação do coletivo e da comunidade negra aqui no Brasil. Não muda, em tempo, em hipótese alguma. Isso é uma falsa representatividade que não vai mudar a nossa situação. O negro brasileiro tem que ter consciência disso. A Revolução Brasileira socialista vai ser negra, favelada e periférica. Nós temos uma responsabilidade determinante no processo revolucionário, porque nós somos a base da pirâmide social dessa porra. E se tem um povo que vai mudar essa porra, somos nós. Então temos que banir e varrer do nosso meio o identitarismo, que é uma ferramenta construída pelo imperialismo. Vale lembrar, companheiros e camaradas e companheiras, que as cotas elas foram criadas pelo imperialismo nos Estados Unidos. Que as cotas não resolvem também os problemas do negro. Para cada negro que ingressa na universidade, tem 1000 corpos tombados, porra. Não resolve.
Isso é uma falsa representatividade. Isso é para colocar um pirulito na boca do povo negro e distrair o povo negro, porra. O que resolve a situação da comunidade negra, do coletivo negro, porra. Nosso problema não é individual, porra. Nosso problema é coletivo. Eu quero a ascensão social da comunidade negra, porra, como um todo. E para isso acontecer, só destruindo o capitalismo e consolidando uma revolução socialista. A luta do negro brasileiro não pode ser a luta para sair da senzala e entrar na Casa Grande. A nossa luta é quilombar, é construir os quilombos vermelhos, comunistas e socialistas, para destruirmos todos os símbolos de opressão da supremacia branca no Brasil capitalista, que é a Casa Grande e a senzala. Nós temos é que construir um quilombo vermelho, aumentar o nosso exército vermelho, liderar essa revolução socialista rumo à consolidação do socialismo no Brasil e à superação do sistema capitalista. Tudo isso que você está vendo aí, porque a direita ela já entendeu. Aqui no Rio de Janeiro, já falei isso aqui, eu acho que uma vez, o que o prefeito Eduardo Paes fez, esse neoliberal de merda, o prefeito que mais removeu na história do Rio de Janeiro, destruindo centenas e milhares de famílias aqui no Rio de Janeiro com o processo de remoção que aconteceu nas Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. Ele superou esse verme aí que está aparecendo aí junto com o Rodrigo Maia e com o Marcelo Freixo, ele superou o Pereira Passos e o Carlos Lacerda. Esse verme aí, que é o Eduardo Paes, ele é o prefeito que mais removeu na história da cidade do Rio de Janeiro. E eu quero dizer uma coisa para vocês que nos assistem. Remoção mata. Porque quando você é tirado do seu lar sem uma negociação que seja de forma consensual, isso mata. Porque a nossa casa, ela não é só o físico que a constrói. Vara de ferro, tijolo, cimento. Ali está a nossa história. Ali está a nossa memória, porra. E nos territórios de favela onde nós vivemos, foi onde nós construímos os nossos laços sociais. Quando isso nos é tirado de forma autoritária, isso mata. Eu acompanhei o processo de remoção do Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro, enquanto foi prefeito. Vários favelados morreram de depressão e de desgosto nesse processo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E aí a esquerda pequena burguesa, essa esquerda que não quer mudar porra nenhuma, botou a porra do chapéu, fazendo alusão ao Zé Pilinque, e foi votar nesse merda. Eu não votei, porra. Entre Eduardo Paes e o bispo prefeito Marcelo Crivella, ela escolheu tiro na mão ou tiro no pé. Eu falei, não vou votar porra nenhuma nesses vermes, nesses merdas que representam o avanço do neoliberalismo aqui no Rio de Janeiro. Então, eu quero me dirigir aos meus irmãos negros e negras. Não se iludam com as políticas de cotas, não se iludam com essa falsa representatividade. O que a direita quer é aumentar a fatia do bolo na questão eleitoral. Porque o Eduardo Paes, o que ele fez aqui no Rio de Janeiro? Ele construiu uma secretaria de favela. E sabe o que ele fez? Colocou um favelado para coordenar. O Eduardo Paes aumentou o número de negros em outras secretarias que não cuidam das pautas negras. Agora a pergunta é, companheiros e companheiras e camaradas, esse favelado que está lá coordenando a Secretaria de Favelas aqui no município do Rio de Janeiro, ele está subordinado a qual projeto político? Esses negros que estão compondo o governo de Eduardo Paes, eles estão subordinados a qual projeto político? É isso que interessa, porra. É isso que interessa. Não interessa se é negro, se é gay, se é mulher, se é dos povos originários indígenas. O importante é ser socialista e defender um projeto socialista para esse país. É isso que importa. Porque senão daqui a pouco eu vou ser obrigado, né, pelo identitarismo, a apoiar o Holiday e o Hélio Negão, porra. Então a gente tem que ficar atento a isso. Que é isso? A direita quer aumentar a fatia do seu campo eleitoral. E o capitalismo quer fazer o quê? Ele quer aumentar a fatia desse bolo para aumentar a sua receita. É por isso que a Coca-Cola lança uma lata de Coca-Cola com as cores do arco-íris. É por isso que você vai ver mais mulheres nos comerciais de televisão, mais negros. Aí eu te pergunto, mudou o que para você, mulher? Feminicídio continua aí acelerado. Mudou o que para você, negro? Continuamos sendo a base da pirâmide social. Mudou o que para você, gay? Continua aí as mortes pela questão homofóbica. Então, o que vai mudar a realidade do negro, da mulher, do gay, dos povos originários indígenas no Brasil é a superação do sistema capitalista. Não podemos cair nesse engodo.
A direita está aproveitando isso para aumentar a fatia do bolo no campo eleitoral e o capitalismo e os capitalistas estão aproveitando-se das pautas identitárias, né, desse boom do identitarismo no Brasil, para aumentar a sua receita e aumentar os seus lucros. É só por isso e é só para isso. Eles não estão cagando e andando com os negros. Eu quero ver se eles estão preocupados com a mulher negra que foi quase morta, asfixiada, né, por policiais militares em Minas Gerais, com o seu bebezinho de colo, com apenas 2 anos de idade, porra. Eles não estão preocupados com isso. Eles não estão preocupados com o jovem negro, que a gente vai falar daqui a pouco, que morreu, né, por arma de fogo, por disparo de arma de fogo, por um segurança, né, em uma boate, acho que é em São Paulo. Eles não estão preocupados com isso. Então, meus irmãos negros e minhas irmãs negras, a solução para os nossos problemas é a superação do capitalismo e a consolidação do socialismo no Brasil. Nós seremos os protagonistas da porra dessa luta, com muita coragem, mantendo vivo aqui Zumbi dos Palmares, Fred Hampton e Malcolm X. Eles estão vivos em cada palavra que está sendo pronunciada pelos meus lábios. Eles estão vivos em cada passo que eu dou, visitando a porra de uma favela. Eles estão vivos quando eu não me silencio diante das ameaças da Polícia Militar e da milícia aqui no Rio de Janeiro. Eles estão vivos, porra. E pra me calar, só se matar, porra. Isso aí, companheiro. Bom, vou agradecer aqui alguns companheiros que estão aqui no chat. Agradecer também o Flávio Portela pelo superchat. Te agradece muito. Também os companheiros que estão debatendo aqui, companheiro Assis Brito, companheira Roseli Santos, companheiro Max Pereira, companheira Larissa, K, Ramon, várias pessoas aqui no chat, companheira Priscila, estão debatendo aqui, discutindo as questões que a gente falou. Bom, só encaminhando aqui o nosso programa, a gente já está na reta final, mas antes a gente gostaria de discutir aqui uma polêmica, que é o seguinte, debater política não é racismo. Então, discutir essa polêmica. Por que eu estou chamando isso? Recentemente, o PCO, no caso, ele se envolveu fez uma reportagem, uma denúncia, que envolvia o político do PSOL, Guilherme Boulos, né? E nessa denúncia há uma apuração e uma série de evidências de relações do próprio Boulos com o Instituto, né? Vamos colocar aqui para lá de estranho, né? E que tinha relações com organizações internacionais sabidamente golpistas. Bom, o partido lançou essa reportagem, tem 2 reportagens. Eu convido os companheiros a ir lá acessar a Causa Operária, acessar o Diário Causa Operária e ver lá a reportagem, tirem suas próprias conclusões. No entanto, o Guilherme Boulos ele foi convidado aí pelo Diário do Centro do Mundo, né, na última segunda-feira, para dar uma entrevista. Bom, ele não explicou nada, ele simplesmente disse que não dá palco para malucos, quer dizer, se você critica ele, você é maluco, né? Porque ele está provavelmente ele está acima da crítica, você não pode criticá-lo. Bom, mas o que eu queria levantar é que os apresentadores, o Kiko Nogueira e o Pedro Zambarda, eles levantaram uma questão que eu acho que a gente tem que discutir, uma polêmica importantíssima, que é a utilização do método identitário de discussão, quer dizer, a não discussão, que é o método identitário. O método identitário é assim, ou é repressão ou é calúnia. Então, os companheiros levantaram uma calúnia contra o PCO, quando eles acusaram o PCO, no caso, de ser racista porque a gente critica os Jones Manuel. É isso mesmo, companheiros. É uma coisa ridícula, né? A gente viu que o pessoal ficou afetado pela questão do Boulos, né? O pessoal ficou um pouco... Queria defender o Boulos, não tinha um argumento. Não pode criticar o Boulos, né? O Boulos é intocável. Eu quero mandar um recado para o Boulos. Olha, falta muito fermento para esse Boulos crescer. Você se acha, cara. Você se acha. Você não é isso tudo, não. Né? Você se acha... Você, às vezes, quer se equivalar ao Lula. Quem é você, Boulos, perto do Lula? Falta muito fermento para você crescer. E não pode criticar o Boulos. Quando eu falo que o identitarismo
é a maior cortina de fumaça consolidada e construída pelo imperialismo, eu vou além. O identitarismo é uma das formas que o imperialismo utiliza para silenciar os verdadeiros revolucionários e silenciar as discussões que são emergenciais que sejam realizadas na esquerda brasileira. É isso. Você não pode criticar a mulher, você não pode criticar o gay, você não pode criticar o negro. Se você criticar o negro, a posição política dele é racismo. Se você criticar a mulher, a posição política dela é machismo. Se você criticar o gay, a posição política dele é homofobia. Porra, vamos se fuder, porra. Vamos se fuder pra lá com esse identitarismo, porra. Vai se fuder, pessoal. Vai se fuder, ô Boulos. Vai se fuder, ô Jones Manuel. E vai se fuder também o Kiko do DCM. Porque foi isso que ele fez. Ele fugiu do debate político e mandou todos os militantes do PCO tomando o cu. Isso não é debate político. Acho que você tem que respeitar. Ele ficou tão desesperado lá em proteger o Boulos que ele mandou todo mundo tomando o cu. Eu falo porque eu assisti a live. Então, assim, vão se fuder a vocês. Agora tem uma esquerda que discute política e que está palmeando vocês. Vocês estão palmeados. Os frente amplistas, a quinta coluna, está todo mundo palmeado, porque vocês são os primeiros que a gente vai pegar. Vocês são os primeiros que a gente vai caçar. Vocês não têm sombra de dúvida. Quero mandar um recado para vocês. Reformistas, eleitoreiros, desgraçados. Vocês são uma doença na esquerda. Eu não preciso da justiça burguesa. Eu tenho um justiçamento. Eu não preciso da polícia burguesa. Eu tenho os comitês de autodefesa. Eu não preciso do capitalismo, porra. Eu tenho o socialismo. Eu não preciso das reformas. Eu sou a revolução, porra. É isso que nós somos aqui, porra. E vocês estão tudo palmeados, seus canalhas safados. É isso daí. Bom, e isso daí eu também, né, destacar o seguinte, que isso daí, a pessoa que lança a mão desse argumento é típico argumento identitário. Quer dizer, você interdita o debate e você procura desqualificar todo o debate, tentando desqualificar o debatedor, né? Então, primeiro você se coloca numa posição de antirracista, porque você está acusando o outro de ser racista, então você não é racista, né? Evidentemente. E você interdita todo o debate. Quer dizer, teve um companheiro aqui que colocou, né, que algumas pessoas levantaram, criticaram que o PCO não apresentou as provas. Bom, isso aí é um debate, né? O PCO não apresentou as provas, é um debate, vamos debater. Tem a matéria escrita, tem as coisas lá, a pessoa pode ver, né? Pode divergir da nossa interpretação, né? Pode falar, isso aqui não está comprovado. Agora, quando você lança a mão de um argumento que, por exemplo, por que nós criticamos o Jones Manuel? É porque a nossa crítica ela não é política, ela tem um viés racista. Essa é uma política... Primeiro, é uma calúnia absurda. O PCO é um partido que existe há 40 anos, tem um coletivo de negros há décadas, nós temos um programa de luta, né? Nós estamos na rua aí sempre que podemos, né? E como você vai falar que o PCO é um partido racista? O que significa isso? Os negros têm que lutar contra o PCO em vez de lutar contra o Bolsonaro? O que significaria? Então, também chama a atenção para isso daí. Nós criticamos o Jones Manuel, o PCO, não porque ele é negro ou branco. Nós criticamos ele e a política dele, pelo papel político que ele cumpre, né? Nós sabemos muito bem, nós consideramos que esse papel político é nefasto, né, nesse momento, é uma forma de introduzir aí pela esquerda, entre aspas, o antipetismo. Isso daí, nesse momento aqui, em qualquer momento, né? Mas principalmente nesse momento tão dramático em que a gente está procurando levantar a candidatura do Lula, você ter um tipo de ação dessa daí é deletério. Então, nós criticamos mesmo, porque nós temos uma política. Nós queremos organizar e unificar a esquerda e o povo em torno da candidatura do Lula. E quem for contra isso daí, nós vamos levantar uma luta política, uma luta ideológica contra, evidentemente. Esse é o fundamento da nossa crítica. Sim. O Johnny Manuel que se defenda politicamente. Quando eu falo aqui que o identitarismo visa também silenciar os verdadeiros revolucionários da esquerda, é isso. Você não pode falar mais nada. Cara, você senta numa reunião da esquerda hoje, com os identitaristas, com a esquerda pequena burguesa, você não sabe como se pronunciar. Você não sabe se tem que falar todos, você não sabe como se pronunciar e se dirigir a uma mulher, a um gay, você fica com medo, né? E, às vezes, o tema da reunião é o menos discutido, porque as grandes discussões se dão em torno das pautas identitárias. Então, o identitarismo é uma forma também de silenciar
os verdadeiros revolucionários, aqueles que querem, de fato, transformar essa sociedade, superar o capitalismo e consolidar uma revolução socialista no Brasil. Então, nós estamos aqui, cara, botando a cara para jogo, nesses canais, aqui agora com a TV do PCO, aqui no programa Tição Papo de Preto, e estamos aqui abertos à crítica. Pode criticar, nós vamos nos defender. Sabe? Todo mundo está sujeito à crítica, não tem problema nenhum. Eu não vou acusar ninguém de racismo, não vou acusar, até porque eu vou me fazer valer da máxima do grande e honorável Ernesto Che Guevara. Até falei isso no encontro de negros lá na plenária. Se você treme de indignação por qualquer ato de injustiça cometido em qualquer parte do mundo, somos companheiros. O que mais tem acontecido e ocorrido na militância é as pessoas usarem a questão racial, a questão de gênero, a questão de orientação sexual e, às vezes, até de classe social para silenciar o outro companheiro. Somos todos companheiros. Ou a gente senta na mesa assim, ou a gente não vai avançar. Então, jamais, se eu perder uma discussão política para um companheiro branco de classe média, jamais vou me utilizar da questão racial ou da questão de ser morador de favela para silenciar o companheiro e o camarada. Mas isso é o que mais acontece, isso é o de mais baixo na política identitarista. É o que há de mais baixo entre o identitarismo, é isso. Então, eu acho que a gente cumpre um papel importante aqui, cara. Sabe, eu acho que o PCO tem cumprido um papel importante. Não fiquem aí preocupados com a crítica, vocês são chamados de partido nanico, que ninguém escuta o PCO. Pelo contrário, né? Se ninguém escutasse o PCO, eles não estariam tão desesperados. Então, assim, continue com esse trabalho, continue aí desmascarando a quinta coluna, continue aí lutando contra o identitarismo. O PCO vem cumprindo um papel importante, é por isso que eu estou aqui no Tição, programa de preto, porra. Eu estou aqui, e aí, tu vai falar o quê? Sou preto, sou favelado, e aí, tu vai falar o quê, porra, para mim? Vai falar o quê? Quer discutir comigo? Vem aqui, porra. Quer discutir frente a frente? Vem aqui. Eu estou aqui, porra. Eu sou André Constantini, porra. Vem aqui. E estou junto com os companheiros e camaradas de PCO até o final, juntos, para aproveitar, né, esse momento de crise propiciado pelo capitalismo. A gente não pode ficar desesperançado, a gente não pode ficar com medo ou receoso. A gente tem que ver esse aprofundamento do caos social como uma oportunidade de organizar a classe trabalhadora, o proletariado, a classe operária, para transformar esse Estado que é burguês em um Estado operário. Essa é a nossa luta central, porra. E, para isso, eu estou disposto a doar essa vida preta. Não tem milícia, não tem polícia, não tem porra nenhuma, não tem variante Delta, não tem porra nenhuma. Vocês só vão silenciar uma das únicas riquezas que eu tenho no sistema capitalista, que é a porra da minha voz. Quando me matarem, quando me calarem, quando tiverem coragem. E, mais uma vez, eu vou ressaltar aqui, se o burguês tem um direito garantido pela Constituição de defender e proteger a propriedade dos meios de produção, eu vou defender a única propriedade que eu tenho no sistema capitalista, que é a minha vida, porra. Eu não quero mais ver uma mulher ser asfixiada com seu filho, seu nenenzinho no colo. Eu não quero mais ver o avanço do genocídio do povo negro. Por isso é fundamental a construção dos comitês de autodefesa. Ai, André Constantini, vai aumentar a violência. Foda-se, porra! A gente vai morrer guerreando, a gente vai morrer lutando, que eu quero mandar um recado para o negro brasileiro. O capitalismo, ele tem uma forma de domesticar o negro brasileiro, que é através do discurso do pacifismo. Eu quero fazer vocês lembrarem do honorável Malcolm X e do grande Martin Luther King. Martin Luther King era um pacifista, um reverendo, um pastor. O Malcolm X pregava a luta armada e a violência. Ambos morreram pelo sistema capitalista. Então, não importa se você é pacifista ou se você prega a violência. Tu vai morrer do mesmo jeito, porra! Então, que morra lutando, morra de pé, morra com hombridade, com caráter e com ousadia. É isso que a gente está convocando e chamando vocês. E foda-se se aumentar a violência. Eu não sei o que é paz. A paz é branca? A paz é de comer? Eu não sei. Que eu vivo num campo de extermínio e vivo sendo massacrado pelo Estado burguês todo dia. É socialismo, parceiro? Ou aprofundamento da barbárie? Eu estou aqui
mostrando a minha cara preta com muita coragem para acabar com essa covardia que os capitães do mato fazem dentro das favelas. Antes vinham a cavalo, hoje vem de camburão. Esses desgraçados, esses vermes que o PSTU quer chamar de trabalhador. PM não é trabalhador porra nenhuma. Quero que todos eles se fodam, porra. Exatamente, é um absurdo, né? Você chamar a força de repressão de trabalhador. É um insulto, né, o trabalhador. Mas continuando aqui, inclusive tem a ver com o que a gente estava falando, né, com o aparato repressivo. Só dar a notícia de um jovem, né, um jovem de 24 anos, que foi assassinado em Sorocaba, um jovem negro. A família acusa de racismo, né? Ele foi assassinado por um segurança de um bar, né? Os relatos dizem que aconteceu uma briga no local, né? E o jovem, ele era a única pessoa negra entre um grupo de pessoas, o jovem Vitor, né? Vitor Nascimento. E depois da briga, né? Nesse bar, quando as pessoas já estavam indo embora, o jovem, junto com o seu grupo, ele esperou o outro grupo que tinha entrado em confronto ir embora. Quando ele estava se retirando, indo embora, já estava no seu carro, o segurança do local, né, do bar, foi até o carro dele, pegou ele, né, não pegou outra pessoa branca, pegou ele, né? A gente sabe como que funciona a polícia, né? Se tem um tumulto, uma confusão, tiver um negro, a polícia vai direto no negro, né? E as outras pessoas. E foi a mesma coisa, né? E o segurança simplesmente assassinou o jovem ali mesmo, né? Bom, o segurança não foi preso ainda, né? Está foragido. Mas mostra, a família diz que só pode ser o racismo, porque ele era o único negro e ele foi o único que foi baleado, a única pessoa para quem o segurança foi para cima, né? Então, mostra a questão que a gente estava comentando, que é a questão da autodefesa, né? Nós não devemos confiar a nossa defesa nem ao Estado e nem e pior ainda ao problema da segurança particular. E outra coisa, só destacar rapidamente, brevemente, que é o problema da segurança particular, porque a segurança particular ela já mostrou assim em inúmeros casos isso aqui é um problema gravíssimo para a população negra, né? É supermercado onde a população negra é humilhada, muitas vezes é torturada em supermercado, né? Ou assassinada, como a gente viu, né? É shopping, é em todo lugar que essa segurança privada, né, devemos dizer que eles estão aí para perseguir a população negra, para impedir que a população negra exerça seus direitos, né? Então é uma coisa muito grave e colocar o problema, e coloca, né, de maneira muito clara, o problema da autodefesa do povo negro, da constituição de comitês de autodefesa. Porque não é possível que você saia de casa para ir num bar e seja assassinado, você saia de casa para ir no mercado e seja assassinado, simplesmente porque você é negro. Bom, eu vou passar aqui para o André, a gente já está em cima na hora, mas se você quiser fazer um comentário, já se despedindo também sobre essa questão. Queria agradecer a todos que ficaram conosco. Toda quinta-feira, aqui na CEL TV, programa Tição Papo de Preto, parceiro. Aqui o papo é reto, é coisa de preto. Aqui não tem... sabe qual é aquele papinho gostoso, não? Aqui é papo reto, é coisa de preto. Né? Tudo no espontâneo. É como o nosso povo é, de forma natural. Qual é o nome do jovem que morreu aí pelo segurança? Jovem Vitor. Eu queria colocar isso aqui para mim, para eu falar com o público aqui, acho que é importante. Eu queria me dirigir a vocês. Por que eu faço questão de perguntar o nome dele? Sabe por quê? Porque para o Estado burguês, para o capitalismo, para a burguesia nacional e para a classe dominante, ele é só mais um número para engrossar as estatísticas do genocídio do povo negro no Brasil, que é sistêmico e é estrutural. Mas para nós, ele tem um nome, ele tem uma família, ele tem um rosto, tá aí o rosto dele aí. E hoje, aqui no programa Tição, no Papo de Preto, nós somos a voz dele. Nós vamos dar continuidade a essa voz. Está vendo esse rosto preto aí? Nós somos a voz dele aqui. Essa é a nossa responsabilidade aqui. É mais um corpo preto, parceiro, que toma. E ninguém liga. Pessoas naturalizam a morte
dos corpos pretos aqui, mas nós não. Nós, do PCO, da militância de base do PT, aqui da COTV, não. Então, ele tem nome, ele tem família, ele não vai ser tratado como número. Eu quero mandar um recado para vocês. Nós vamos vingar cada sangue negro que foi derramado nesse solo. Desde o processo da invasão portuguesa, desde o processo escravagista até os dias atuais. Nós vamos vingar esse sangue. Nós vamos passar a derramar sangue do lado de lá, do lado da burguesia e da classe dominante. É isso. É para isso que nós estamos aqui. E se a gente morrer, parceiro? Morrer, a morte é só uma passagem. Eu quero fazer ela com muita bravura e com muita honra, de forma honrosa, para que meu filho viva em outra sociedade, para que ele não passe tudo que eu passei, para que ele não sofra tudo que eu sofri e para que ele não veja essas cenas lamentáveis. Nós somos caçados, somos massacrados. Isso só vai ter fim quando nós nos organizarmos e fazermos a luta central, que é a luta de classe. Socialismo ou barbárie? Nós estamos aqui, porra, e daqui não sairemos. Isso daí, bom, eu gostaria de agradecer muito aqui a presença do companheiro André, e agradecer também todos que participaram aqui do chat. O chat foi bem movimentado, teve muito elogio aqui também para o companheiro André Constantini. Bom, a gente vai se despedindo por aqui. Daqui a pouquinho, vocês acompanham aí resumo do dia com o companheiro Antônio Carlos Silva. A gente se despede e até a quinta-feira que vem, em mais um Tição Papo de Preto, programa de preto.